tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? O horário aqui é desafiador, né? Todo mundo voltando do almoço ou ainda não almoçou, mas vou tentar manter aqui a energia lá em cima para a gente falar um pouquinho de um assunto que para a gente tem sido, né, um assunto super animador. A gente vai falar, né, aqui sobre dando continuidade, né, ao que o Bressan trouxe, sobre todos os desafios e a vocação, principalmente da Valid, em conseguir garantir a identificação das pessoas, né, a autenticação de jornadas e transações. E a gente vai falar de um produto que saiu do forno esse ano, né, que a gente está lançando na Valid. A gente, inclusive, está com um camarote aqui no evento, onde a gente tem a apresentação de 2 produtos, né? Um deles é um cockpit, né? Um dashboard para gestores públicos, seja um governador, um prefeito, né? Um presidente de uma organização como um Detran, por exemplo, e o cartão multibenefícios, que na prática ele faz parte de uma plataforma de desenvolvimento de programas sociais de governo. Tá? Então é sobre ele que eu vou falar um pouquinho. E esse produto ele nasce depois de muitas conversas e interações com gestores públicos lá na ponta. Né? A gente acredita na Valid que inovação a gente consegue fazer quando a gente consegue juntar praticamente 2 grandes vontades. Né? A gente consegue juntar uma parte técnica, né? Pessoas que conseguem traduzir dores em soluções e, de fato, quem sente a dor. Então, para a gente construir isso, a gente foi lá falar, de fato, com um governador, com um prefeito, com um secretário de administração, com o pessoal de desenvolvimento social, e que, na prática, a gente entendeu quais eram as dores. Quando a gente olha para o Brasil, né, para o cenário de Brasil, em se tratando de programas de desenvolvimento social, a gente tem uma dor que esses programas são extremamente fragmentados. Então, a gente tem, quando fala de desenvolvimento social, primeiro, qual é o objetivo, né, de programa de desenvolvimento social? Aumentar, né, melhorar o equilíbrio ali entre as classes menos favorecidas, né, conseguir garantir que a gente tenha uma redução de vulneráveis, né, redução de vulnerabilidade, seja ela social, econômico, financeira, etc., e também garantir um melhor acesso aos direitos básicos de todo cidadão. Então, esse é o grande objetivo ali das políticas sociais. Quando a gente pensa nisso, a gente entende que dentro desses programas, no Brasil, a gente tem um desafio adicional, que é ter programas, né, em diferentes esferas. Então, a gente tem programas de governo federal, programas de governo estadual, programas de governo municipal. E se parasse aí já seria desafio suficiente, mas dentro de cada caixinha dessa, a gente ainda tem todos os tipos de problemas. Né? As secretarias, a gente tem programas de desenvolvimento social que tratam de dores na educação, que tratam de dores na mobilidade, que tratam de dores num direito básico, que é o direito à alimentação, né? Programas que são relacionados à complementação de renda, enfim, uma série de programas, e quando a gente olha para isso, extremamente fragmentado. Né? Essas bases não se falam, não são integradas, né? O Bressan falou um pouquinho aqui junto com o Gustavo sobre como é que a gente resolve o problema do Brasil sem interoperabilidade, né? Sem ter essas bases de alguma forma integradas, se falando, para que a gente consiga, de fato, eficientar a máquina pública e melhorar a tomada de decisão para todos esses programas de desenvolvimento de programas sociais. Então, além da fragmentação, a gente tem um problema grande de dispersão. Né? A gente tem um país com proporções continentais. Né? A gente faz né, nós da Valid, que trabalhamos com o governo e com políticas públicas também, entregando produtos e serviços, não é incomum a gente viajar do Rio de Janeiro para o Maranhão, né, do Distrito Federal para Porto Alegre, e são quase voos internacionais. A gente tem um desafio, né, geográfico grande dentro da nossa dispersão geográfica, porém, quando a gente pensa em vulnerabilidade, esse é um problema hiperlocal. Né? Esse problema ele não acontece no Brasil. Ele acontece lá no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele acontece lá na periferia de Recife, nas áreas, né, onde muitas vezes tem uma concentração maior ali de vulneráveis. E nem sempre os problemas são os mesmos. Né? Você vai em algumas cidades, são problemas relacionados à evasão escolar, são problemas relacionados à fome, de fato. Né? Quando você vai ali no sertão lá do Nordeste, você tem problemas, de fato, de como é que eu faço chegar, eventualmente não é nem entregar dinheiro para uma população que muitas vezes tem um problema, inclusive, de conseguir a logística para comprar comida. E através de todos esses estudos, a gente
chegou e falou, poxa, como é que a Dona Maria, mesmo que ela participe de um programa de desenvolvimento social numa cidade, por exemplo, do interior de São Paulo, e ela é super feliz porque ela vai lá e pega uma cesta básica, a gente estava falando sobre isso hoje, que pesa 40 quilos, como é que ela carrega aquilo para a casa dela? Né? Ao mesmo tempo que ela tem ali um benefício e um programa de governo super legítimo, bacana, mas como é que a Dona Maria sai com uma cesta de 40 quilos, lá uma senhorinha, para levar aquilo para a residência dela? Né? Então a gente consegue, através dessa plataforma, que é a que a gente quer apresentar aqui para vocês, que a gente chamou de Bem Mais, né? Batizou como Bem Mais, que tem a ver com benefícios, mas imaginem que dentro de um cartão de crédito, um cartão bandeirado, que pode ser, né, Master, Visa, enfim, a gente entrega isso para o cidadão, diferentes tipos de benefícios sociais através de um único cartão, garantindo que seja de fato aquele cidadão a receber o benefício, garantindo que seja de fato, né, não só mitigando ao máximo ali o risco de fraude, porque para ativar esse cartão é um aplicativo que o cidadão consegue preencher, fazer todo o onboarding dele, ou seja, o cadastro dele de maneira digital, com prova de vida. Né? Hoje, um dos grandes desafios do governo federal, estava escutando o Gustavo perguntar para o Bressan aqui, qual era o sonho grande dele. Né? A gente tem vários sonhos grandes na Valid, mas como cidadãos e como empresa, um sonho grande que eu tenho é que a gente consiga transformar 20, 30 bilhões de reais que o Brasil perde com fraude de identidade em recurso bem aplicado, né? Fazendo chegar lá na ponta para o cidadão que precisa, vulnerável, que a gente melhore a nossa saúde, melhore a educação e a nossa segurança. Mas na prática, através desse cartão, o cidadão pode participar de programas de desenvolvimento social, seja para auxílio alimentação, para auxílio uniforme ou merenda escolar, ou de complementação de renda, e que esse cidadão receba através de um único cartão todos esses benefícios. Então, pensando com cabeça de plataforma, né, como essa plataforma de desenvolvimento social, toda plataforma, a economia de plataforma, ela tem sempre mais de um pilar que sustenta ela. Então a gente tem o cidadão, de um lado, que é beneficiado pelo programa, a gente tem o gestor público, que consegue, através dessa tecnologia e dessa plataforma, tomar as decisões e construir políticas públicas de maneira mais orientada a dados. Né? Então, hoje, quando você pensa num programa como o Bolsa Família, o que você tem de informação são X pessoas beneficiadas que recebem Y reais por mês. Ao todo, você tem ali milhões de pessoas que recebem um total de milhões de reais de benefício. Através dessa plataforma, a gente consegue, inclusive, entender o comportamento de consumo. O que aquele cidadão está comprando lá na ponta, se o programa, por exemplo, ou a alocação de recurso está funcionando melhor ou está tendo mais aderência para uma complementação de renda ou para uma compra de alimento, né, ou se, dependendo da época ou de algumas sazonais, determinados programas são mais importantes do que outros, como, por exemplo, o de material escolar no início do ano, dar para o município a capacidade de reagir a programas, a situações de emergência, por exemplo, como é o caso de muitos municípios ou estados, muitas vezes, que tem algumas tragédias, igual que a gente teve recentemente no Rio Grande do Sul, e que, através de um cartão como o cartão multibenefício, programas poderiam reagir de maneira muito mais rápida para entregar dignidade e recuperação diante de tragédias como a que a gente presenciou lá no Rio Grande do Sul. Então, na prática, dentro dessa plataforma, é o cidadão se beneficiando pelos programas, o gestor público conseguindo fazer a gestão melhor de tudo isso, e tem um terceiro pilar ainda, que é o desenvolvimento local, o desenvolvimento de comércio local. Então, imagina que para alguns programas de governo, imagina se eu tivesse um programa de entrega de uniforme a nível nacional. Eu estou pegando e licitando, comprando de um fornecedor enorme, que eventualmente vai ficar num determinado estado e concentrar toda aquela produção naquele fornecedor. Mas na hora que eu empodero o cidadão lá na ponta e digo para ele que ele tem aquele recurso em um cartão de crédito, e que ele pode comprar da loja da escola ou da loja do bairro dele, eu não só consigo empoderar e deixar a decisão de compra na mão dele, mas também eu faço com que aquele dinheiro circule na cidade. Eu faço com que aquela cidade tenha, de fato, um desenvolvimento
dentro do comércio local. Então, isso poderia se aplicar, como eu citei aqui como exemplo, a uniforme escolar, a alimentação, comprando da padaria ou do supermercado do bairro, então, e facilitando, obviamente, toda a questão de logística, fazendo com que esse cartão tenha aplicação, de fato, para diferentes tipos de caso de uso. Eu falei aqui de alimentação, falei de educação, como mobilidade e uniforme, também pode ser aplicado para a saúde, então seja para compra de remédios, ou também, imaginem que hoje algumas cidades tem uma fila gigante para demanda de tratamento dentário, por exemplo, e não tem dentistas suficientes naquele município. Esse cartão também poderia ser utilizado para você depositar um crédito, ter uma negociação local com uma rede de dentistas credenciados, onde aquela consulta popular ou aquele programa de governo, programa de saúde, consiga definir critérios para que dentro dessa rede credenciada aquele cartão seja utilizado para o pagamento da consulta, com isso ampliando a presença, a materialização do governo e a percepção de valor por parte do cidadão dentro das políticas públicas. Pessoal, acho que era isso, o objetivo aqui era a gente falar um pouquinho desse produto e dando sequência a toda a conversa sobre governo digital, os desafios que foram discutidos aqui pelo Gustavo e pelo Bressan anteriormente. Reforçar que quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, a gente está recebendo comitivas de várias prefeituras lá no nosso espaço, lá em cima, o espaço da Valid. Temos um time inteiro aqui para falar um pouquinho, tanto da parte de dashboards para o governante, para o gestor público, mas também a apresentação do Bem Mais, que é a nossa plataforma de desenvolvimento social que a gente está lançando através do nosso cartão multibenefício. Beleza? Obrigado a todos. Espero que a gente possa ajudar a todos vocês aqui nas políticas. Obrigado.